Você vai ver agora no MGTV, segunda edição, Aécio Neves anuncia implantação de empresa de celulose em Governador Valadares. E vai ver também... Tesouraria de universidade em Governador Valadares é assaltada por bandidos. Crescem as ocorrências e as prisões por tráfico de drogas em Ipatinga. E o Tigre segue para o Rio de Janeiro em busca de uma vitória contra o Botafogo. Agora no MGTV. Boa noite. Anunciada hoje por Aécio Neves a implantação de uma fábrica de celulose em Governador Valadares. Um investimento de mais de 8 bilhões de reais que deve gerar milhares de empregos. O anúncio da implantação da empresa de celulose foi feito hoje pela manhã pelo governador Aécio Neves. Nós chegamos à conclusão de que o município de Governador Valadares era o melhor local para a instalação de um projeto de cerca de 8,6 bilhões de reais nas suas duas etapas e que poderá gerar, entre empregos diretos e indiretos, alguma coisa em torno de 40 mil empregos. Portanto, de um extraordinário impacto econômico e, acredito, em decorrência disso, social para toda a região do Rio Doce, mas para o Governador Valadares em especial. O governador explicou ainda o porquê a cidade foi escolhida para receber esse investimento, que pretende ficar totalmente pronto até 2018. Valadares é uma cidade polo de toda a região. Por mais que outros municípios foram também pesquisados, outros estados e outros países, inclusive, como disse o presidente Carlos Aguiar, na verdade, o município de Valadares reunia, até pela sua população, pela sua localização geográfica, as melhores condições para esse investimento. Ele aproveitou a oportunidade para reafirmar que está negociando as obras de reforma do aeroporto Coronel Altino Machado. E talvez hoje ainda já possamos dizer quando começarão as obras. Por parte do Estado, os recursos estão assegurados no Caixa do Tesouro. Dependia de uma autorização da Agência Nacional e o ministro Nelson Jobim deve me confirmar. No final da manhã, o governador deixou a cidade rumo à capital. E agora à tarde, o governador Aécio Neves assinou a ordem de serviço para o início da reforma do aeroporto de Governador Valadares. A obra aprovada pela Agência Nacional de Aviação Civil deve custar pouco mais de 20 milhões de reais e a conclusão está prevista para dezembro. 250 de candidatos vão disputar os votos dos eleitores de Governador Valadares. E ser eleito não é fácil. No caso dos vereadores, depende da coligação em que o candidato está, depende do número de votos necessários para se fazer um eleito. E essa disputa acirrada já começou. Ocupar uma sala neste prédio e ser o responsável por decisões que vão afetar toda a população. 4 candidatos vão tentar convencer os 185 mil eleitores de Valadares de que têm condições para isso. Já no prédio ao lado, na Câmara dos Vereadores, a luta é para ter o direito de criar e votar projetos, de fiscalizar o prefeito, de subir à tribuna e falar em nome do povo. São 249 candidatos para apenas 14 cadeiras. Vestibular dos mais difíceis, 17 por vaga. Mas a disputa é ainda mais complicada. Assim que acaba a eleição, é feita uma conta para se apurar o quociente eleitoral, que é a quantidade de votos que cada coligação precisa para eleger um vereador. A cada vez que atinge esse quociente eleitoral, a coligação faz um representante para ocupar uma dessas cadeiras por 4 anos. O quociente eleitoral, você pega a quantidade de votos válidos, que é todos os votos menos os brancos e os nulos, e divide pelo número de cadeiras de vereador que vai ser preenchida. Cada vez que um partido fizer esse número, ele elege um vereador. No cartório eleitoral, o trabalho dos funcionários é para concluir os registros das candidaturas. A Justiça Eleitoral também já fiscaliza a propaganda e se prepara para acompanhar a campanha no rádio e na televisão. Já os eleitores vão tentar tirar da grande quantidade de candidatos aqueles que podem prestar um serviço de qualidade à população. O que você leva em consideração na hora de votar? Olha, primeiro, o grau de formação do candidato, as intenções que ele tem, não só pensando no meio social que ele convive, mas na sociedade, é lógico, né? Se ele tem boas intenções com a população, o que ele pensa para melhorar a comunidade. Pensar muito, né? Canalizar bem para não jogar o voto fora, né? Para não desperdiçar.
Mais 2 pessoas foram indiciadas hoje no inquérito que apura o desvio de verbas do Fundo de Participação dos Municípios em Minas. O ex-assessor da Prefeitura de Juiz de Fora, Marcelo Detoni, foi indiciado por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Arlindo Carvalho, do Grupo Sim, que presta assessoria a prefeituras, foi indiciado por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. A Polícia Federal também ouviu hoje o depoimento como testemunha do ex-conselheiro do Tribunal de Contas, Maurício Aleixo. O conselheiro Antônio Carlos Andrada conseguiu liminar na Justiça Federal para adiar o depoimento. Veja a seguir, crescem as ocorrências envolvendo o tráfico de drogas em Ipatinga. A polícia pede o apoio da comunidade para combater esse tipo de crime. Assaltantes invadiram e roubaram a tesouraria de uma universidade hoje à tarde em Governador Valadares. No momento do assalto, havia 10 pessoas na tesouraria do campus, que fica no bairro Vila Bretas. De acordo com a Polícia Militar, 3 homens se passaram por estudantes para entrar na tesouraria da universidade. 5 minutos depois, eles anunciaram o assalto e levaram dinheiro e celulares dos alunos e funcionários que estavam no local. Os bandidos usaram este táxi para fugir. Uma testemunha anotou a placa do carro. O veículo foi encontrado no mercado municipal. O taxista foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo informações, ele tem o costume de dar fuga para quem comete assalto. A universidade não informou o valor levado pelos bandidos. O aumento no número de ocorrências envolvendo o tráfico de drogas em Ipatinga preocupa a Polícia Militar. O envolvimento de menores é um alerta à sociedade. Os adolescentes entram cada vez mais cedo no mundo do crime por causa do vício. A maioria destes homens tem entre 18 e 30 anos. São viciados que tentam se livrar das drogas nesta clínica de recuperação. Este jovem, que prefere não ser identificado, conta que usava crack e êxtase. Em raves tem as pessoas certas, a indicação de quem sabe, né, que são os vendedores. E revela que a cada dia as pessoas estão entrando mais cedo neste mundo perigoso. Vem pessoas de 11 anos, 12 anos, 13 anos em diante, usando e abusando. O caminho escolhido por ele foi o mesmo de colegas que hoje não estão vivos para contar suas histórias. Cheguei a ver em jornais amigos que estavam junto comigo lá fora, de decepcionar com mortes de pessoas que estavam do meu lado nessa época de dependência, né? Este outro jovem, que também não quer ser identificado, conta que o viciado perde tudo o que tem e, quando acaba o dinheiro, comete crimes. Chega um certo ponto que você não tem recursos nenhum mais para poder conseguir, você tem que roubar, você tem que arrumar de algum jeito. De janeiro a maio de 2008, a Polícia Militar registrou 277 ocorrências de uso ou tráfico de drogas em Ipatinga, 120 a mais em comparação a 2007. No mesmo período, o número de prisões também aumentou. Passou de 265 para 403 neste ano. O tráfico de droga hoje está por trás da maioria dos crimes, seja crimes contra o patrimônio, seja o crime de homicídio. Ainda segundo o comandante, a cada ano aumenta o envolvimento de menores com as drogas. Um problema que a Polícia Militar não consegue combater sozinha. Que a comunidade realmente se sinta resignada com o tráfico de droga no seu bairro e que possa fazer denúncias de forma anônima para que a Polícia Militar e a Polícia Civil possam agir contra esses traficantes. O telefone da Polícia Militar para denúncias é o 0800 300 190. A Polícia Rodoviária divulgou hoje um balanço da lei seca durante o final de semana. 11 pessoas foram presas nas estradas federais que cortam Minas. Todas estavam com teor de álcool no sangue acima do permitido pela lei. Em Pouso Alegre, no sul do estado, um motorista bêbado matou um motoboy. Ronan Gonçalves da Silva foi solto após pagar fiança, mas pode ser condenado a 25 anos de prisão. No próximo bloco, o Ipatinga perde mais uma no Campeonato Brasileiro, mas já é hora de pensar no próximo adversário, o Botafogo de Ney Franco. Um incêndio no Parque Estadual Sete Salões, em Conselheiro Pena, já destruiu aproximadamente 50 hectares. Ainda não se sabe o que provocou o fogo. Homens do Corpo de Bombeiros, com a ajuda de 15 brigadistas, tentam controlar as chamas. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira no leste e em outras regiões do estado.
Uma frente fria avança por Minas Gerais, mas o ar seco predomina e deixa o tempo bem aberto. No sul e na zona da mata, a temperatura fica baixa pela manhã, mas o sol aparece durante todo o dia. Nas outras áreas do estado, sol sem nuvens. Temperatura mínima de 14 graus em Governador Valadares, 13 em Ipanema, 12 em Sabinópolis e mínima de 9 graus em Santa Efigênia de Minas e Sarduá. Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Ipatinga não conseguiu passar pelo Figueirense e perdeu por 1-0. Cleiton Xavier cobrou falta e fez o único gol da partida. Final Figueirense 1, Ipatinga 0. E o time do Ipatinga já embarcou para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo. No caminho do Tigre, um antigo conhecido dos jogadores, o técnico Ney Franco. Na lanterna do Brasileiro, com 7 pontos, o Ipatinga busca forças para conseguir a reabilitação contra o Botafogo. Cada jogo é uma final para a gente agora, sabendo da nossa situação, queremos reverter isso, então tem que começar da agora. O jogo de quarta-feira marca o encontro do Ipatinga com o técnico Ney Franco, campeão mineiro de 2005 pelo time do Vale do Aço. Mas o treinador que conquistou o título mais importante da história do clube vai estar do outro lado. O lateral esquerdo Beto estava no elenco que entrou para a história do futebol mineiro e sabe das qualidades de Ney Franco. É um grande treinador, um grande homem, muito legal, mas é um jogo difícil, né? Todas as duas equipes estão buscando a vitória, nós precisamos mais que nunca sair da situação, então temos que esquecer esses detalhes aí. Não será a primeira vez que o Ipatinga terá o ex-treinador pela frente neste brasileiro. Ney Franco era o técnico do Atlético Paranaense na estreia do campeonato. A equipe do Sul venceu por 1-0. Ele sempre tem uma carta na manga, né? Então a gente tem que tentar surpreendê-lo o máximo. Foi feliz aí no primeiro jogo, mas agora é outra história, outra situação. Ipatinga e Botafogo se enfrentam na quarta-feira, às 7h30 da noite, no estádio do Engenhão. O MGTV fica por aqui, uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã.